Olá, meu amigo, tudo bem com você? Passando, olá, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui nessa manhã de domingo para aí revisar, a nossa revista, que tem um tema muito importantíssimo nesse domingo sobre o pietismo e reavivando o coração através da devoção pessoal. É muito importante esse tema abordarmos para os dias atuais, que trazemos, aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aos nossos, teólogos e aos nossos professores, de teologia e nosso professor da escola dominical. E é importante eu frisar aqui que é muito importante você estar na escola bíblica aprendendo, aprendendo sempre com os professores, aprendendo através do Espírito Santo essas leituras, explicações bíblicas para que você venha ter aí uma fortificação, você venha ter fundamentos pela palavra de Deus e ser um crente fervoroso, uma pessoa que acredita naquilo que a Bíblia está escrito. E o principal assunto aí que nós vamos abordar aqui é que a gente tem que ter cuidado, de nós e da doutrina, cuidado com tudo aquilo que o Senhor nos ensinou a cada dia. Eu quero aproveitar também aqui, antes da gente entrar aqui no assunto que é um assunto bastante valioso para nós. Eu quero mandar aqui a paz de Cristo, um grande abraço ao nosso irmão, professor Tadeu, e também ao pastor Giovanni, ali da Assembleia de Deus, do Brás, nos Vieiras, ali, muito importante, e ressaltando que a nossa intuição é anunciar a verdade, é anunciar e ensinar nossos ouvintes um fundamento das Escrituras para que você possa estar cada dia cheio da presença de Deus e cumprindo os seus mandamentos. O pietismo surgiu na Reforma, na Alemanha, na igreja, assim, nas igrejas luteranas, e aquele movimento, aquele pequeno grupo do pietismo tinha como intuito não a fazer outra reforma, não a quebrar os parâmetros ensinados pela igreja luterana, não a sair da igreja, não a mudar nada ali, nem dividir. O intuito desse movimento, desse pequeno grupo pietista, era que os cristãos, se fincassem mais, se orientassem mais, se fundamentassem mais na leitura bíblica, na oração e também no partir do pão e na piedade ali, que na época estavam completamente diferentes. E por isso a aula de hoje vai ser muito importante para você. E o movimento pietismo, que surgiu na Alemanha, onde o contexto era um tempo difícil, com guerras, tanto na sociedade como no campo religioso e eclesiásticos, uma crise moral terrível. E a igreja luterana estava passando por esses momentos a qual a igreja, os cristãos estavam passando por um processo muito difícil, a frieza, a mornidão, e não tinha o que era o essencial, que era a piedade um para com os outros. E não podemos falar de pietismo se a gente não acrescentar aqui o grande fundamentalista, o grande fundador aí, Spener, o Spener. Ele era um grande homem que fez parte desse grupo e que deu maior força, na época. Era da igreja luterana e ele não tinha intuito nenhum de sair da igreja ou até mesmo mudar a igreja. Ele separa um grupo para si, entre alguns irmãos, e começam a se debulhar, a pesquisar, a fazer a leitura bíblica expositiva, e começou a ensinar os irmãos a obrigatoriedade. E o fundador ali, Spina, ele contemplava, ele contemplava como as pessoas viviam na época, na rigidez doutrinária, sacramental, e sem vida, liam, comentavam sobre Deus, mas não vivia a palavra. As pessoas até ouviam, mas não acreditavam. As pessoas, elas tentavam obedecer, mas não conseguiam obedecer.
por causa de muitos conflitos, as pessoas ficavam confusas, não tinha um fundamento, não tinha uma experiência com Deus, e ele não tinha, de maneira nenhuma, quero deixar bem claro aqui, que de nenhuma maneira nenhuma, de forma nenhuma, Spine queria dividir a igreja luterana, né? Ele apenas queriam que fosse mais além, que os irmãos fossem mais além, que conhecessem mais além de Deus. As pessoas estavam no superficial, as pessoas estavam muito formal, as pessoas estavam muito carnal, não tinha ali, né, algo mais profundo, e Spinner se preocupou com isso, criando esse movimento pietismo para alertar a igreja, para despertar a igreja, para fortalecer a igreja na leitura bíblica, nos ensinamentos. E Spinner queria mostrar para a igreja, né, a igreja luterana, o quão era importante os irmãos se unir, os irmãos se aperfeiçoar, os irmãos pesquisar, os irmãos se debulhar, né, na palavra de Deus, também na oração, na convivência, na harmonia entre eles, né, e na piedade. Algumas pessoas, né, viviam nesse conflito, umas não tinham como prosseguir porque não tinham conhecimento, outros viviam presos, né, apenas naquela superficial e não expandia. E a preocupação de Spinner era expandir. Por que a igreja não expandia? Estudavam muito a teoria, estudavam de uma forma, né, mas a igreja não se expandia. Eles estudavam, meditavam, estudavam entre aqueles estudiosos, mas a igreja não estava progredindo, a igreja não estava crescendo, a igreja não estava se alastrando a chama, né, que foi ali iniciada por Lutero, e essa reforma veio para mudar. Preste bem atenção, tudo aquilo que está caído você tem que reformar, tudo aquilo que está precisando ser renovado você tem que renovar. E essa reforma veio para mostrar para os irmãos o quanto era importante as pessoas não viverem no formalismo ou até mesmo na carnalidade, mas viver numa convivência com Deus e a chama pudesse se expandir. E a ideia do pietismo era aplicar entre os irmãos, deixar bem claro aos irmãos crentes da época que a vida piedosa deveria refletir em todas as áreas, em toda a vida dos cristãos na época. E esse movimento defendia, né, ele defendia a renovação da piedade, né, com base em um retorno subjetivo, a qual trouxesse aos irmãos o conhecimento, né, do estudo da palavra de Deus, a revelação, né, de Deus para os irmãos, e houvesse ali, né, que eles praticassem aquilo que eles estavam lendo, que eles exercessem aquilo que eles estavam estudando, ou que eles estavam meditando. E isso não estava acontecendo. Por isso que Spinner, esse fundador, esse grande homem aí, né, da reforma, ele aplicou sobre os irmãos, ensinando aquele grupo a importância da piedade. E aquela movimentação que fizesse não somente entre aquele grupo, mas que a igreja luterana também se adaptasse àquela nova reforma para a melhoria da obra. E um dos resgates mais importantes ali da reforma é o movimento pietista, que eles buscavam promover uma espiritualidade mais profunda entre os irmãos na igreja, né? Enfatizando a importância dessa experiência individual com Deus. As pessoas acreditam. E a gente não pode esquecer, e sabemos muito bem de onde surgiu, né, aí o pietismo, da Alemanha, né, e sair da igreja luterana para fazer essa conclusão, sabendo que a igreja precisava urgentemente, né, de uma reforma, e não para pior, mas para melhor. E assim que Deus faz na sua vida, minha, sempre reforma para o melhor. E entendemos que também que a igreja precisava, né, se entreter mais no meio da sociedade, ensinando, instruindo aos irmãos na época a praticar a piedade, a praticar a palavra. Não só ouvir, mas também, né, entendê-la e passar a praticar e a fornecer aqueles que estão próximos dele. Esse é o papel da igreja no mundo, que é expandir e falar do amor de Deus, sem deixar que os seus princípios, né, sejam esquecidos.
né? E sabemos que esse grande homem, Spinner, que foi um dos grandes, um arauto na época, que ele tentou, fez, né? Sei que houve muito impedimento e talvez tudo que você fazer na sua vida é impedimento. Mas ele conseguiu aí introduzir e através do Espírito Santo orientando os irmãos, e isso também nos traz uma memória do grande que foi as raízes do pietismo. E é bem, estamos aí no finalzinho e eu quero só deixar aqui para você, é muito importante, sabemos que identificamos as raízes do pietismo, né? Identificamos que veio de muito distante, dos séculos 17, 18, né? Que surgiu, e esse movimento desde os nossos irmãos, né? Calvinismo, Lutero, essas reformas que veio, tantos homens foram usados nessa reforma da igreja. E esse assunto é de suma importância, e que você assim se identifique como um cristão fervoroso, como uma pessoa que lê, a pessoa que entenda, a pessoa que pratique a bondade e o perdão. Se o cristão não entender isso, se o cristão não colocar isso, expor o que Deus está fazendo na vida dele, não expor a bondade, o perdão, a misericórdia, o amor, a leitura, a importância, né, da leitura na sua vida e para a sociedade, automaticamente você está deficiente. Você precisa, né, ler, precisa buscar a Deus, a importância de estar na oração, a importância de você buscar a edificação, né, porque todos nós somos carentes, necessitados de aprender do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Fica aí essa leitura matinal aqui para você, tá? A importância, as ideias e o movimento do pietismo, a qual hoje a igreja tem as suas raízes. Um grande abraço, fica na paz do Senhor.